Fala família Cenas New Performance, meus amados, meus queridos. Hoje dia 2 de novembro, muitas pessoas tiraram parte do seu dia para poder homenagear aqueles seus entes queridos que já descansam, que do pó vieram e ao pó retornaram. É um momento em que muitos começam a reviver a tristeza de ter perdido alguém. Se você vive no mesmo mundo que eu acredito que seja impossível que você ainda não tenha passado pela dor de perder alguém, como se fosse um soco na alma, como se fosse uma punhalada no coração, como se estivesse arrancando algo de dentro de você, porque uma pessoa que você tanto ama, agora ela já não pode mais conviver com você. Pessoas que se foram já com a idade avançada, pessoas que se foram no meio da idade, pessoas que foram jovens, crianças, bebês que se foram antes mesmo de ter o privilégio, o prazer de viver um pouco da sua vida ao lado daqueles que amavam. E a dor, ela é insuportável, parece que você não vai aguentar, parece que você não vai conseguir passar por aquele processo, porque parece que você está se desmanchando por dentro. Parece que o seu mundo está desmoronando, é como se fosse um castelo de areia e agora vem uma onda e começa a derrubar tudo. Muitas pessoas não conseguem nem se recuperar. Muitas pessoas, quando veem alguém que ama sendo colocado num caixão, sendo enterrado numa cova, essas pessoas querem ir junto, essas pessoas querem se jogar, essas pessoas entram em desespero. Não deu tempo de dar um último abraço, não deu tempo de dar um último beijo, não deu tempo de dizer eu te amo pela última vez, não deu tempo de dizer me perdoa, não deu tempo de receber o perdão, não deu tempo de ficar agarradinho, não deu tempo de ficar juntinho. Tudo aquilo que você planejou ao lado daquela pessoa, seja seu pai, sua mãe, seu cônjuge, o seu filho, agora os seus sonhos são interrompidos. Mas eu queria dizer para você que a morte não é o fim. A morte em Cristo Jesus é uma pausa. Nós que ficamos vivos sentiremos a dor da ausência, a angústia de não ter mais aquela pessoa do nosso lado. Mas em Cristo Jesus, aqueles que morreram, eles apenas dormem. E para eles a morte é como um sono. Talvez se você queria ter pedido perdão, se você queria ter dito eu te amo mais uma vez, se você queria ter dado mais um abraço, se você queria ter passado mais um tempo junto, Cristo Jesus nos deu a esperança e a certeza de que você não precisará mais dar um último abraço, mas que você poderá abraçar por toda a eternidade, que você poderá dizer eu te amo por toda a eternidade, que você poderá viver eternamente livre do peso da morte, da dor, da culpa. Se você não conseguiu pedir perdão a tempo, se você não conseguiu ser perdoado a tempo, todas essas coisas elas se desfarão, porque Deus tem o poder sobre a morte. Talvez vocês perguntem, se Deus tem o poder sobre a morte, por que as pessoas continuam morrendo? Porque Ele foi acusado injustamente de ser um Deus arbitrário, um Deus que não respeita a vontade das pessoas. Porque quando Ele criou a mim e a você, Ele criou no nosso coração, Ele colocou o desejo da eternidade. É por isso que todos nós temos medo da morte. A gente pode dizer que não, mas na hora que a morte bate a nossa porta, a gente quer mais um minuto, a gente quer mais 5 minutos, a gente quer mais um ano, a gente quer mais alguns anos para poder continuar vivendo a nossa vida. Ninguém quer passar pela morte, mas enquanto vivermos neste mundo, nós passaremos pela morte. E Cristo Jesus já prometeu, se vocês confiarem em mim, vocês poderão viver eternamente, porque eu domino sobre a morte. E vai chegar o dia em que eu não permitirei mais que a morte cause dor a mais ninguém. Eu não permitirei mais as lágrimas, eu não permitirei mais a tristeza, eu não permitirei mais o sofrimento, eu não permitirei mais a ausência, porque todos viverão ao lado de Cristo Jesus eternamente. A morte não é o fim. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim, no versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui ele está falando e associando a morte como um sono, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Para eles é como um sono. Sabe quando você dorme à noite e você de repente, a noite passa tão rápido que você acorda e fala, mas nossa, já está de manhã?
Para aqueles que morreram, para aqueles que dormiram em Cristo Jesus, assim será a morte. Eles não sentem mais dor, eles não sentem mais fome, eles não sentem mais frio, eles não sentem mais angústia, mas eles apenas descansaram, dormiram, e em breve vão abrir os olhos assim que Cristo Jesus retornar. E ele continua dizendo assim no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, com esta palavra. Talvez você possa dizer: Josué, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Jesus. Eu acredito, e se você não acredita, eu respeito. Mas acreditar em Jesus e confiar de que Ele vai retornar, me dá esperança de que eu vou poder rever a minha avó. Me dá esperança e alegria de saber que eu vou poder reencontrar os meus tios, que eu vou encontrar a minha priminha, que faleceu ainda bebê. E eu era um adolescente, eu não conseguia entender naquele momento como é que pode Deus permitir que um bebê que não tem pecado, que mal veio à existência, possa vir a falecer. Mas Ele diz: olha, Josué, não se entristeça como os demais, porque em mim, eu que posso todas as coisas, eu vou te dar a oportunidade de abraçar novamente essas pessoas. Mas se você não acredita em Deus, se você não confia nas suas promessas, eu sinto lhe dizer que realmente a morte é o fim. Mas para aqueles que confiam no Senhor, a morte não é o fim. A morte não é o cessar de todas as coisas. E eu entendo que dói para mim, dói para você, e talvez doa muito mais para você. Eu não posso compreender o tamanho da sua dor nesse momento. Mas eu gostaria que você tivesse a esperança, eu gostaria de compartilhar a minha esperança de que você em Cristo Jesus vai poder reencontrar esta pessoa. Você vai poder abraçá-la novamente, você vai poder amá-la novamente, você vai poder viver ao lado dela, e agora não por mais 20, 30, 50, 70, 100 anos, mas você vai poder viver uma eternidade ao lado dessa pessoa, ao lado de Cristo Jesus. E Ele diz que lá não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum. E é isso que eu quero que você sinta, a esperança, a confiança em Deus, de que Ele terá a vitória sobre a morte. Ele já venceu a morte lá na cruz porque Ele morreu, e Ele venceu a morte porque Ele ressuscitou. E agora Ele, de uma vez por todas, Ele vai acabar com a morte quando Ele vier nas nuvens do céu. E os seus entes queridos, Ele diz assim, aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Para eles foi como se eles tivessem fechado o olho e abrindo agora os olhos. E ao abrir os olhos, eles estão vendo Cristo Jesus voltar nas nuvens dos céus para revestir o corpo de imortalidade, de incorruptibilidade, para que nós possamos ser eternamente felizes. Quem não quer ser feliz? Se você não quer, é uma escolha sua. Independente de você aceitar, de acreditar ou não, Cristo Jesus vai voltar. E eu convido você a estar preparado, a estar ao lado dele, caminhando ao lado dele, para que você possa reencontrar aquelas pessoas que um dia você teve que ver partir. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, possa acalmar, possa confortar nesse seu momento de dor, nesse seu momento de luto, que Deus respeita, mas Ele também sente a tua dor, Ele sente a tua tristeza, Ele não quer que você sofra, Ele não quer que você fique chorando, mas que você confie de que Ele vai te devolver aquele que hoje teve que partir. Cenas de performance é vida saudável e inteligente. Deus abençoe vocês, e eu desejo do fundo do coração a presença dele na sua vida para te confortar nesse momento de dor, nesse momento difícil, mas que vai ser breve. E a morte para aqueles que se foram não foi um adeus, foi até um até logo. E em breve você vai poder ver essa pessoa novamente no encontro com Cristo Jesus no céu, e vai ser uma grande festa para mim e para você, e nós celebraremos por toda a eternidade.